Eu matei o meu irmão com as minhas próprias mãos, e o pior é que ninguém acreditou em mim quando eu disse que foi por amor à família. A polícia interrogou-me durante horas, mas no fundo, eles sabiam, em Portugal, as famílias como a nossa engolem segredos como o vinho do Douro, amargo, encorpado e impossível de cuspir. E se eu te disser que tudo começou com um carro novo, um presente que deveria ser meu, mas que o meu pai entregou ao filho favorito, como se eu fosse o fantasma invisível da casa? O sol de Lisboa batia impiedoso no para-brisas do Mercedes novo, aquele que o meu pai comprara com o suor de anos a gerir a pequena fábrica de cortiças em Alcântara. Eu apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos, como se pudesse esmagar o couro macio e caro. Os meus pais, no banco de trás, conversavam baixinho sobre o almoço no bairro Alto, a mãe com o seu rosário entre os dedos, o pai com o jornal desdobrado no colo, fingindo ler as notícias sobre a crise económica que nos roía as contas. Eu conduzia devagar, serpenteando pelas ruas estreitas de Alfama, onde o fado ecoava de janelas abertas como um lamento que ninguém quer ouvir. Era o meu momento, pensei. O carro era novo, cheirava a liberdade, a asfalto fresco e a promessas que o meu pai me sussurrara na véspera: é teu, filho. Para ti trabalhar, para ti viveres melhor que eu. Mas eu sabia que era mentira. Sempre soube. O meu irmão, o João, o filho favorito, chegara de surpresa naquela manhã, com o seu sorriso de vendedor de carros usados em Cascais, o cabelo penteado para trás e a gravata solta como se o mundo lhe devesse favores. Ele entrara na cozinha da nossa casa em Belém, onde o cheiro a pastéis de nata ainda pairava no ar, e batera nas costas do pai como se fossem cúmplices de uma conspiração antiga. Pai, ouvi dizer que compraste um brinquedo novo. Deixa-me dar uma volta. E o velho, com os olhos a brilhar como se visse o futuro da família encarnado no primogênito, acenara com a cabeça. Claro, João. Tu que percebes disto. O Manuel pode esperar. Eu estava ali, encostado à porta, com a chávena de café a arrefecer na mão, sentindo o estômago revirar como as ondas do Tejo contra os cais. Esperar? Eu esperara a vida toda. Aos 35 anos, solteiro, a gerir as entregas na fábrica enquanto o João viajava para a Espanha a fechar negócios que nunca me contavam, eu era o pilar invisível. O que mantinha as coisas de pé, mas nunca sentava à mesa principal. A mãe, coitada, tentar intervir, Francisco, o Manuel também merece. Mas o pai cortara-a com um gesto, os olhos fixos no João. Ele é o mais velho, Maria. O sangue da família corre mais forte nele. E assim, ali estava eu, a conduzir-nos a todos no carro que não era meu. O João no lugar do passageiro, as pernas esticadas como se fosse o dono do mundo, comentando o motor como um perito. Isto ronrona que nem um gato do Alentejo, pai. V6, turbo, 300 cavalos. Perfeito para as curvas da Serra da Arrábida. O pai ria, uma gargalhada rouca que ecoava no habitáculo apertado, e batia no ombro do irmão como se eu não existisse. Eu via pelo retrovisor, os meus pais, envelhecidos precocemente pela umidade de Lisboa e pelas noites de preocupação com as dívidas, pareciam reviver nesses momentos. O João era o sol que os aquecia, eu, a sombra que os protegia do calor, mas que ninguém notava. Paramos no mirador perto do Cristo Rei, onde o rio se estendia como uma serpente prateada sob o céu azul sem fim. O João saltou primeiro, abrindo a porta com um floreado, e estendeu a mão à mãe para a ajudar a sair. Ela sorriu, frágil nos seus 68 anos, com as rugas que o tempo cavara como sulcos nos vinhedos do Dão. Obrigada, meu menino. Meu menino. As palavras cortaram-me como o sal nas feridas. Eu desliguei o motor, o silêncio repentino enchendo o carro como um vácuo, e saí por último, sentindo o cascalho estalar sobre os sapatos gastos. O pai já estava ao lado do João, os dois inclinados sobre o capô aberto, discutindo especificações técnicas que eu aprendera na marra, nas noites em que ficava até tarde na fábrica a consertar máquinas quebradas. Sentei-me num banco de pedra, olhando para o horizonte onde Lisboa se erguia como uma miragem de azulejos e saudades. A vingança começou ali, nesse instante preciso em que o vento do Tejo me trouxe o cheiro ao mar e a traição. Não era raiva cega, não. Era algo mais profundo, como o fado que se instala na alma portuguesa, um lamento calculado, uma melodia que se compõe nota a nota até explodir em pranto. Eu imaginava o João a conduzir aquele carro sozinho, a acelerar pelas autoestradas para Faro, deixando-nos para trás como poeira. E o pai, orgulhoso, a dizer aos amigos no café da esquina: o meu João,
homem de jeito. Enquanto eu, o Manuel, o segundo filho, ficaria a limpar a sujidade que ele deixava. Mas eu não ia esperar mais. Naquele miradouro, com o Cristo Rei a vigiar-nos como um juiz impassível, decidi que o carro seria o meu. E se para isso tivesse de destruir o que nos unia, ou o que fingíamos que nos unia, que assim fosse. A família, afinal, não era mais que uma teia de mentiras tecidas ao longo de gerações, desde os avós que emigraram para o Brasil e voltaram com bolsos cheios de ressentimentos. Eu via tudo agora, as noites em que o pai preferia beber com o João em vez de me ouvir queixar das contas, as festas de família onde a mãe punha o melhor prato à frente dele, deixando-me as sobras, os natais em que os presentes para mim eram práticos, uma chave de fendas, um caderno de contas, enquanto para ele choviam camisas de linho e garrafas de porto envelhecido. Levantei-me devagar, o sol a queimar a nuca, e juntei-me ao grupo. O João fechou o capô com um estrondo, limpando as mãos nas calças. Então, Manuel? O que achas? Queres dar uma volta rápida? O tom era condescendente, como sempre, o irmão mais velho que me via como o caçula eterno, apesar dos nossos 3 anos de diferença. Sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Não, João. Conduzo bem assim. Lento, mas seguro. Como a vida deve ser. O pai riu, mal interpretando as palavras, e deu-me uma palmada nas costas, a primeira do dia. És um bom rapaz, Manuel. Sempre foste o responsável. Responsável. A palavra ecoou na minha mente como um verdito. Sim, eu era o responsável pelo inferno que se aproximava. Entramos de novo no carro, o ar-condicionado a soprar fresco contra o calor sufocante, e pus o pé no acelerador. Desta vez, um pouco mais forte, sentindo o ronco do motor responder como um aliado secreto. O João ligou o rádio, uma estação de fado moderno, e cantou o ar baixinho, desafinado mas confiante. A mãe adormeceu, a cabeça encostada ao ombro do pai, e por um momento, o carro pareceu um casulo de normalidade. Mas eu sabia melhor. Sob a superfície lisa da estrada, as fissuras cresciam. Chegamos a casa ao fim da tarde, o sol poente tingindo os telhados de Belém de laranja e ouro. O pai desceu primeiro, as pernas rígidas da artrite, e chamou o João para dentro da garagem. Vem, filho. Vamos ver se cabe direitinho. Eu ajudei a mãe a entrar, o braço dela leve como uma pena no meu, e ela murmurou, ele ama-te, Manuel. Só não sabe mostrar. Ama-te. A quem? Ao João, claro. Mas eu assenti, beijando-lhe a testa enrugada. Eu sei, mãe. Eu sei. Naquela noite, enquanto a casa adormecia ao som distante dos elétricos, fiquei na varanda com uma garrafa de vinho tinto do Alentejo. O carro estava lá fora, reluzente sob a luz do poste, um troféu que ainda não era meu. Bebi devagar, sentindo o álcool queimar a garganta, e planejei o primeiro passo. Não seria violento, não ainda. Seria psicológico, como o slow burn de um romance de Eça de Queiroz, sutil, corrosivo, inevitável. Começaria pelo João, plantando sementes de dúvida na mente do pai. Um comentário aqui, uma prova ali. E o carro? Seria o isco perfeito. Dias se passaram em rotina aparente. Eu acordava às 6, preparava o café forte e preto, levava o pai à fábrica onde as máquinas zumbiam como abelhas enfurecidas. O João telefonava de Cascais, prometendo visitas que raramente cumpria, mas o pai atendia sempre com um sorriso na voz. O meu rapaz está bem, Maria. Vai subir no negócio. Eu ouvia da cozinha, cortando o pão com a faca que rangia contra a tábua, e mordia a língua para não dizer o que pensava, que o João gastava mais em noites de copos do que em investimentos, que as suas viagens de negócios cheiravam a afés com secretárias em hotéis de Sevilha. Uma manhã de quarta-feira, o momento chegou. O pai entrara na garagem cedo, ansioso para experimentar o carro sozinho pela primeira vez. Eu segui-o, casual, com uma chávena de café na mão. Pai, deixa-me verificar o óleo antes. Não quer que avaries nada. Ele hesitou, mas acenou. Sob o capô, com as mãos sujas de graxa, sussurrei como se fosse um segredo. Sabes, o João disse-me na semana passada que este carro é perfeito para revender. Pode dar um bom lucro. O pai endireitou-se, os olhos semicerrados. Revender? O que queres dizer?
Encolhi os ombros, inocente. Nada, pai. Só o que ele comentou. Mas se é para a família. A semente estava plantada. Naquela noite, o jantar foi tenso. O pai perguntou ao João por telefone sobre os seus planos, e o tom era diferente, inquisitivo, não reverente. O João riu, despreocupado, mas eu vi o pai franzir o sobrolho quando desligou. A mãe serviu o bacalhau à brás, os ovos dourados como moedas falsas, e tentou suavizar: comam, meninos. A vida é curta. Curta, sim. E eu faria com que a do João se encurtasse ainda mais. As semanas seguintes foram um jogo de sombras, onde cada conversa era uma peça no xadrez que eu movia sozinho. Lisboa acordava todos os dias com o seu manto de neblina matinal, o Tejo a rolar preguiçoso como um bêbado no cais das colunas, e eu mergulhava na fábrica com a determinação de um toureiro perante o touro. O pai, cada vez mais taciturno, começava a questionar o João nas chamadas noturnas. Então, e os teus negócios? Quando é que trazes lucros para casa? O irmão respondia com evasivas promessas de em breve, pai, em breve, mas eu via as rachaduras, o pai a remexer papéis na secretária, a calcular contas que outrora ignorava. Eu alimentava o fogo com precisão cirúrgica. Uma tarde, enquanto limpava a garagem, o carro agora um convidado permanente, coberto por um pano protetor como um caixão envolto em mortalha, encontrei uma fatura esquecida no porta-luvas. Era do João, um recibo de um bar em Cascais, noites de excessos com nomes de mulheres que não eram a sua prometida. Mostrei-a ao pai casualmente, como se a tivesse encontrado por acidente. Olha isto, pai. Deve ser do João. Ele deve ter deixado aqui da última vez. O velho pegou no papel, os dedos tremendo ligeiramente, e leu em silêncio. Filho da mãe, murmurou, mas não para mim, para si mesmo, para o fantasma do primogênito perfeito que se desvanecia. A mãe, sensível como as andorinhas que voavam sobre o mosteiro dos Jerónimos, notou a mudança. Francisco, o que se passa? Estás tão distante. Ele resmungava respostas vagas, bebendo mais vinho do que o habitual, e eu consolava-a na cozinha, lavando a louça com água quente que escaldava as mãos. É a idade, mãe. E o João? Bem, ele tem as suas maneiras. Ela suspirava, secando as lágrimas com o avental florido. Vocês irmãos deviam unir-se. Como nós velhos tempos, quando brincavam no jardim com o avô. Velhos tempos. Lembrei-me das tardes de verão em Belém, eu e o João a correr atrás de bolas de futebol poídas, mas mesmo então, ele ganhava sempre, o pai aplaudia os golos dele, ignorando os meus passos precisos. O ponto de viragem veio num sábado chuvoso, o tipo de chuva portuguesa que cai fina e persistente, molhando a alma antes de encharcar a roupa. O João apareceu sem aviso, o carro que roubara o meu sonho estacionado na entrada como um intruso. Trazia presentes, uma garrafa de moscatel para o pai, flores para a mãe, e para mim. Nada. Esqueci-me, Manuel. Da próxima. Sorri, apertando-lhe a mão com força suficiente para ele piscar. Não há problema, irmão. Eu estou habituado a esperar. O almoço foi um teatro de máscaras. Sentámo-nos à mesa da sala, com o cheiro a carapaus alimado a encher o ar, e o João dominou a conversa como sempre, histórias de clientes ricos em Estoril, planos para expandir o negócio de carros. O pai ouvia, mas os olhos vagavam para a fatura que eu deixara, acidentalmente, na mesa da cozinha. E os lucros, João? Quando é que vemos retorno? A pergunta saiu afiada, como uma navalha de barba. O João gaguejou, o garfo parado a meio caminho da boca. Pai, é complicado. É economia. Mas vai melhorar. Eu intervim, suave, talvez o Manuel possa ajudar. Ele gera fábrica há anos. Sabe de números. O pai virou-se para mim, pela primeira vez com um brilho de aprovação. É verdade. O Manuel é o nosso rochedo. O João corou, o rosto avermelhando como o vinho do Porto mal maturado. Rocha. Ele? O Manuel passa os dias na fábrica a sujar as mãos com cortiça. Eu sou o que traz o futuro. As palavras pairaram no ar, pesadas como o fumo de um cigarro apagado. A mãe tentou mediar, mas o pai bateu na mesa, o copo tilintando. Basta. Este carro que compraste com o meu suor, espera,
que eu comprei, não é para joguetes. É para a família. E se o Manuel o merece mais? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede, herança do avô que emigrara e voltara rico, mas amargo. O João saiu à meia da tarde, pretextando uma reunião em Oeiras. Beijou a mãe na testa, deu um aperto de mão frio ao pai, e ignorou-me completamente. Mas eu vi nos seus olhos o ódio, o medo de perder o pedestal. Na garagem, o pai sentou-se no banco do condutor do Mercedes, as chaves na mão, e murmurou: talvez tenhas razão, Manuel. Talvez seja tempo de mudar. Meu coração acelerou, não de alegria, mas de uma fome negra que crescia no peito. Mudei. Sim, mudaria tudo. Naquela noite, sozinho no quarto que partilhara com o João na infância, as paredes ainda marcadas com riscos de altura, os dele sempre mais altos, escrevi num caderno gasto: passo 2, isolar o alvo. Não era um diário, era um manifesto. Pesquisei no telemóvel, deitado na cama com o lençol amarrotado, sobre fraquezas humanas. Li sobre ciúme fraterno em contos de Camões, sobre vinganças que fervilhavam em vilas alentejanas onde irmãos se matavam por heranças. Mas a minha seria moderna, limpa, usar o carro como arma. Não literal, ainda não. Faria com que o João o quisesse tanto que se destruísse a si mesmo. Os dias seguintes foram de calmaria falsa. O pai começou a envolver-me mais nas decisões da fábrica. Manuel, o que achas disto? Os espanhóis querem mais cortiça. Eu respondia com precisão, números na ponta da língua, e via o orgulho crescer nele como musgo numa parede úmida. O João telefonava menos, as chamadas curtas e irritadas. O que raio se passa com o velho? Ele anda estranho. Eu ria, fingindo solidariedade. Talvez esteja cansado, irmão. Vem cá um dia destes. Traz o carro, quero ver como ele roda nas curvas. Ele mordeu o isco. Marcou para o fim de semana seguinte, uma viagem à Serra da Estrela para selar as pazes. O pai aceitou, relutante, mas eu insisti: deixa, pai. Família é família. A mãe preparou as malas, empacotando queijos da serra e enchidos como se fôssemos para uma romaria. No dia marcado, o João chegou cedo, o carro lavado a brilhar sob o sol de outono. Abraçou o pai com efusividade forçada, beijou a mãe, e virou-se para mim, prontos para a aventura: Manuel. Aventureira, sim. Mas só eu sabia o destino final. A estrada para a serra era um serpenteado de curvas traiçoeiras, pinheiros altos a ladearem o asfalto como sentinelas silenciosas. Eu conduzia de novo, o João ao lado a navegar no GPS, o pai e a mãe atrás a cochichar orações. O ar cheirava a resina e a liberdade fingida. Paramos no mirador perto de Manteigas, o vento cortante a fustigar as caras, e o João tirou fotos com o telemóvel, ele, o pai ao lado do carro, posando como se fosse um anúncio de revista. Para a memória, disse, mas os olhos dele fixavam-se no veículo com ganância. Foi ali que plantei a segunda semente. Enquanto o pai e a mãe caminhavam um pouco, eu e o João ficamos junto ao carro. Sabes, João, o pai anda a pensar em vender isto. Para saldar dívidas da fábrica. Mentira pura, mas dita com convicção. Ele empalideceu. Vender? Este carro. É o melhor que ele tem. Encolhi os ombros. Pois. Mas eu disse-lhe que tu o querias para o teu negócio. Para impressionar clientes. Os olhos dele brilharam, uma mistura de pânico e desejo. Eu. Comprar. Não tenho capital agora. Sorri. Talvez possas convencê-lo. Mostra-lhe que és o homem da casa. Na viagem de regresso, o João falava sem parar com o pai, argumentos tecidos com fios de urgência. Pai, imagina, eu com este carro, fechando negócios em Madrid. Trago o dinheiro de volta em dobro. O pai ouvia, mas olhava para mim pelo retrovisor, buscando aprovação. Eu assenti subtilmente, e vi o conflito nos olhos dele, o amor pelo primogênito contra a lealdade ao responsável. A mãe, pálida, apertava o rosário. Não briguem, por favor. Deus nos livre. Chegamos a casa exaustos, o carro coberto de pó da serra como uma ferida aberta. O João ficou para jantar, mas a tensão era palpável,
o ar grosso como o fumo de uma lareira mal acesa. Depois, quando ele partiu, o pai chamou-me à sala. Manuel, o que achas? Devo dar-lhe. Hesitei, o coração a martelar. Se é para o bem da família, pai. Mas lembra-te, eu estou aqui. Sempre estive. Ele suspirou, envelhecido de repente, e guardou as chaves no bolso. Ainda não. Vamos ver. Naquela noite, o sono não veio. Deitado na escuridão, ouvia o tic-tac do relógio e planejava o próximo movimento. O João estava encurralado, o carro uma corrente ao pescoço. Agora, bastava puxar. O inverno instalou-se em Lisboa como um hóspede indesejado, trazendo ventos frios do Atlântico que levavam pelas ruas de chiado e chuvas que transformavam o Tejo num espelho partido. A fábrica lutava contra as encomendas escassas, as pilhas de cortiça a acumular poeira nos armazéns, e eu mergulhava no trabalho como num bálsamo amargo. O pai, cada vez mais dependente de mim, delegava tarefas que outrora reservava para si. Manuel, trata disto. Tu sabes melhor. Era vitória, mas vazia, cada elogio dele era uma farpa no peito, lembrando-me do vazio que o João deixara. O irmão ligava diariamente agora, a voz tensa como uma corda de viola mal afinada. O pai disse alguma coisa sobre o carro. Eu respondia com meias verdades, gotas de veneno. Ele mencionou que precisas de estabilidade, João. Nada de impulsos. Ele praguejava baixinho, e eu imaginava-o em Cascais, no seu apartamento apertado com vista para o mar, a andar de um lado para o outro como um leão enjaulado. A prometida dele, a Ana, uma rapariga de Setúbal com olhos de azeitona e ambições de ascensão social, começava a questionar: João, quando é que casamos? Preciso de segurança. Ele contava-me isso em confidências forçadas, e eu assentia, solidário, a família primeiro, irmão. Prova-lhes que mereces. Mas no fundo, eu orquestrava o caos. Uma noite, enviei um e-mail anónimo para o pai, de um endereço falso, criado num cibercafé em Rossio, com provas dos gastos do João, extratos bancários falsificados, mostrando dívidas em casinos de Estoril. O pai mostrou-me o ecrã do computador na manhã seguinte, o rosto cinzento como a fumaça de um cigarro. Olha isto, Manuel. Alguém quer mal à família. Eu fingi choque, mas por dentro regozijava. Talvez um concorrente. Mas o João. Ele é vulnerável. O velho assentiu, e naquela tarde, confrontou o filho por telefone. Gritos ecoaram pela casa, palavras como desapontamento e herança desperdiçada cortando o ar como facas. O João apareceu 2 dias depois, os olhos injetados de noites sem sono, a gravata desalinhada. Entrou na sala onde eu lia o jornal, o pai no sofá com um copo de aguardente. Pai, aquilo não é verdade. Alguém está a mentir. O pai olhou para ele com olhos frios, o tipo de olhar que os pescadores do Algarve dão a peixes que escapam da rede. Então prova, João. Mostra-me que és homem. O irmão virou-se para mim, suplicante: Manuel, ajuda-me. Fala com ele. Sorri, calmo. Eu só quero o melhor para todos. Incluindo o carro, que, aliás, o pai ainda não decidiu. Foi o estupim. O João explodiu, acusando-me de intriga, de inveja mesquinha. Sempre foste o lambazão, Manuel. A chupar ao pai enquanto eu lutava lá fora. O pai interveio, a voz rouca: chega. Sai daqui, João. Até acalmares. O irmão saiu a bater com a porta, o carro, ainda não oficialmente dele, rugindo na rua como um animal ferido. A mãe chorou na cozinha, rezando o terço com dedos trêmulos. Vocês vão destruir-nos. Mas eu abracei-a, sussurrando: não, mãe. Eu protejo-nos. Sozinho na garagem naquela noite, sentei-me no banco do condutor, as chaves no ignition. Liguei o motor, o ronco suave enchendo o espaço confinado, e imaginei a estrada à frente, não a de Belém, mas uma senda escura de vingança. O João estava quebrado, mas não o suficiente. Precisava de o empurrar para o abismo. Pesquisei mais, no escuro do quarto, sobre manipulação psicológica, livros de Freud em edições portuguesas amareladas, artigos sobre o complexo de Caim. Eu era Caim, sim, mas com um plano: fazer o João acreditar que o carro era a salvação,
e depois arrancar-lhe. O Natal aproximava-se, com as luzes piscando na praça do comércio e o cheiro a rabanadas no ar. A família reunia-se, forçada pela tradição, e o João veio, relutante, com a Ana ao braço. O jantar foi um campo minado, o peru assado seco como ressentimentos, o vinho a soltar línguas afiadas. O pai, após o brinde, anunciou: este ano, o presente maior é para o Manuel. O carro. Ele merece. O silêncio foi total. O João engasgou com o vinho, a Ana piscou em confusão, e eu? Eu baixei os olhos, fingindo humildade. Mas por dentro, o triunfo queimava como licor de ginja. O irmão saiu cedo, pretextando enxaqueca, mas ligou-me à meia-noite, a voz embriagada: tu roubaste tudo, Manuel. O pai, o carro. Vais pagar. Ri baixinho, o telemóvel quente contra a orelha. Pagar? Irmão, a vida é um jogo. E tu perdeste a vez. Desligou, e eu soube, o ódio dele era o meu combustível. Na manhã de consoada, enquanto a mãe preparava o bacalhau, o pai entregou-me as chaves na garagem, os olhos úmidos. Para ti, filho. O homem da casa. Abracei-o, sentindo os ossos frágeis sob a camisa, e jurei para mim: isto é só o começo. O João não apareceu nos dias seguintes. Rumores chegavam via Ana: ele bebia muito, discutia no trabalho, ameaçava vender tudo para começar de novo. Eu visitava a fábrica com o carro novo, sentindo o poder no acelerador, e o pai sorria ao vê-lo. Mas a culpa rastejava, um verme no estômago, visões da infância, o João a defender-me de miúdos na escola, partilhando reboçados roubados. Não, sacudi a cabeça. Ele escolhera o pedestal, eu escolhera a base sólida. Então, o telefonema veio numa tarde de janeiro, o céu cinzento como chumbo. Era o João: Manuel, preciso de falar. Sobre o carro. Encontra-me no mirador do Cristo Rei. Sozinho. O tom era urgente, quebrado. Aceitei, o coração acelerando. Era a armadilha que eu plantara à colher. Dirigi o Mercedes pela ponte 25 de Abril, o Tejo abaixo como um abismo negro, e parei no mirador onde tudo começara meses antes. Ele estava lá, encostado ao corrimão, o casaco poído pelo vento, o rosto magro como um santo de procissão. Manuel, disse ele, sem preâmbulos, vendi o apartamento. Perdi tudo. O pai tem razão, eu falhei. Mas o carro? Dá-me. Eu revendo, pago as dívidas, volto a ser o filho que ele quer. Os olhos dele imploravam, vermelhos de lágrimas não choradas. Senti pena, por um instante, o irmão de sangue, o menino que me ensinara a nadar no Tejo. Mas a vingança é uma corrente, puxa-te para baixo se hesitares. O carro é meu agora, João. Ganha o teu. Ele agarrou-me o braço, as unhas cravando na carne. Por favor. É a minha última chance. Afastei-me, subindo para o carro. A tua chance acabou quando nasceste primeiro. Liguei o motor, o ronco abafando o grito dele, e parti, deixando-o ali, uma silhueta contra o entardecer. Naquela noite, o pai perguntou: onde foste? Respondi: resolver assuntos de família. E pela primeira vez, ele não questionou. Mas o verme da culpa crescia. Sonhos vinham, o João a cair do corrimão, o carro a arder na serra. Acordava suado, o quarto cheirando a medo. Ainda assim, prossegui. O próximo passo era o golpe final, fazer o João confrontar o pai, forçá-lo a uma escolha irrevogável. Fevereiro trouxe o carnaval a Lisboa, mas a minha casa era um teatro sem máscaras, todos sabíamos os papéis, mas ninguém os admitia. O João isolara-se em Cascais, vivendo de favores da Ana, que o abandonara por um contabilista de Oeiras. Ele está destruído, contava-me ela por mensagem, talvez na esperança de eu intervir. Mas eu respondia com frases vazias: dá tempo ao tempo. Tempo, o grande equalizador português, que curava feridas ou as gangrenava. Eu usava o carro como troféu diário, levava o pai à fábrica, a mãe ao mercado da Ribeira, sentindo o cor abraçar-me como um amante possessivo. Os vizinhos comentavam: o Manuel subiu na vida. Bom rapaz. O pai, orgulhoso, contava histórias no café do bairro, omitindo o papel do João.
Mas à noite, sozinho, eu bebia o uísque importado, um luxo que o carro simbolizava, e revivia o miradouro, o desespero nos olhos do irmão, o vento a levar as palavras dele como folhas secas. Planeava o clímax com frieza. Convidei o João para um encontro de reconciliação na casa de família, marcando para um domingo de Quaresma, quando as igrejas de Alfama ecoavam com hinos penitentes. Vem, irmão. O pai quer falar. Sobretudo. Ele aceitou, faminto por redenção. Preparei o terreno, mostrei ao pai uma carta do João, falsificada, claro, implorando o carro como último salvamento. Ele está no fundo, pai. Mas talvez possas ajudá-lo. O velho hesitou, o coração dividido como o mar de Portugal entre calmarias e tormentas. O dia chegou com sol tímido, filtrado por nuvens que prometiam chuva. O João apareceu às 2, magro e barbeado, vestindo o fato que usara no casamento da prima em Évora. Abraçou a mãe com lágrimas, beijou a mão do pai, e sentou-se à mesa onde o cheiro a cozida à portuguesa subia reconfortante. Pai, perdoa-me. Eu errei. Deixa-me provar. O pai, com o guardanapo no colo, olhou para mim em busca de sinal. Eu assenti, e ele disse, o Manuel salvou a fábrica. O carro fica com ele. Mas tu podes trabalhar conosco. Começa do zero. O rosto do João desfez-se como um azulejo rachado. Trabalhar? Na fábrica. Eu sou vendedor, pai. Não operário. A voz subiu, e quando nas paredes forradas de fotos antigas, nós 2 crianças, sorridentes em Fátima. A mãe chorou baixinho, mas o pai endureceu, és meu filho. Prova o teu valor. O irmão virou-se para mim, os olhos flamejantes, tu fizeste isto. Envenenaste-o contra mim. Levantei-me devagar, a cadeira rangendo. Eu só mostrei a verdade. Tu viveste de ilusões, João. Agora, acorda. A discussão explodiu como fogo de artifício em Santo Antônio. Gritos, pratos batidos, o vinho derramado manchando a toalha como sangue. O João acusava-me de traição, de ser o cão de fila do pai. Eu contra-argumentava com factos, as dívidas, as noites perdidas. O pai interveio, exausto, chega. Sai, João. Volta quando fores homem. O irmão partiu, batendo a porta, e o silêncio que se seguiu foi fúnebre. A mãe foi para o quarto, o pai para o copo, e eu limpei a mesa, sentindo o peso da vitória como chumbo. Mas o plano não parava aí. Naquela noite, seguiu João. Dirigiu o Mercedes pelas ruas molhadas de Belém, os limpa-vidros sussurrando segredos. Ele parou num bar de má fama perto do cais do Sodré, o tipo de lugar onde marinheiros contam mentiras e viúvas bebem esquecimento. Esperei no carro, invisível na sombra, e viu entrar, curvado como um penitente. Horas depois, saiu cambaleante, apoiado num desconhecido. Liguei para a polícia, anónimo, claro, relatando um acidente iminente, o tipo está bêbado ao volante. Placa tal. Eles chegaram rápido, sirenes cortando a noite, e levaram-no. Na manhã seguinte, o pai recebeu a chamada, o seu filho foi detido por condução perigosa. O velho desabou na cadeira, o rosto pálido como queijo fresco. Como pôde? Eu consolei-o, as mãos nos ombros dele, ele precisa de ajuda, pai. Mas agora, o carro está seguro. Comigo. A semente final plantada, o João, agora criminoso aos olhos da lei, perdera qualquer direito. Os dias viraram semanas de isolamento forçado. O João, solto sob fiança, mandava mensagens furiosas, vais pagar, Manuel. Vou destruir-te. Eu guardava-as, provas para o futuro. A fábrica prosperava sob a minha gestão, encomendas de França, bónus que o pai dividia comigo. A mãe, frágil, murmurava preces pela alma do primogênito perdido. Ele era o teu irmão. Respondia, ainda é. Mas a família mudou. Então, o contra-ataque veio. Uma noite de março, trovões ribombando sobre o castelo de São Jorge, o João invadiu a garagem. Encontrei-o lá, chaves na mão, pronto para roubar o carro. É meu por direito, gritou, empurrando-me contra a parede. Lutámos no escuro, punhos e ódio, o cheiro a gasolina e suor enchendo o ar.
Ele era mais forte, mas eu mais desesperado, agarrei uma chave de fendas da bancada e cravei-lhe no ombro. Ele urrou, caindo, sangue manchando o betão. Chamei a polícia de novo, desta vez sem anonimato. O meu irmão tentou roubar-me. Quando chegaram, ele confessou tudo, olhos vidrados de dor e delírio. Eu só queria o que merecia. O pai, acordado pelo barulho, viu a cena e desmaiou. No hospital, enquanto esperávamos notícias, ele agarrou-me a mão. Acabou, Manuel. Acabou com isto. Mas não acabara. O João foi preso por tentativa de roubo, e eu, o herói relutante, ganhei a narrativa. Na solidão do quarto de hotel onde fiquei durante a recuperação do pai, planeei o fim. Não bastava vencer, precisava de obliterar. Contactei um advogado amigo de Cascais, sussurrando sobre provas de fraudes antigas do João. O julgamento aproximava-se, e eu testemunharia, não como irmão, mas como vítima. O verme da culpa devorava-me agora, noite sem claro com visões de nós dois a partilhar o marisco no verão de 1995. Mas a vingança era maior, uma maré que arrastava tudo. Por amor à família, repetia para o espelho, os olhos fundos como poços. Abril floresceu em Lisboa com jacarandás roxos forrando as avenidas, mas a minha alma era um jardim seco, sem chuva há meses. O julgamento do João marcava para meados do mês, no Tribunal de Monsanto, um edifício cinzento que cheirava a papel velho e desilusões. Eu preparava-me como um ator para o grande monólogo, fatos escuros, gravata apertada, respostas ensaiadas. O pai, recuperado mas fraco, recusava sair, não aguento ver o meu sangue na barra. A mãe rezava em Fátima, prometendo novenas pela salvação. Eu ia sozinho, o carro agora uma extensão do meu corpo, rugindo pela marginal como um predador satisfeito. O tribunal era um circo de sussurros, jornalistas locais farejando escândalo familiar, o juiz de barba grisalha a bater o martelo como um deus impaciente. O João entrou algemado, o fato amarrotado, os olhos evasivos, não o irmão confiante de outrora, mas um homem quebrado pelas engrenagens da lei portuguesa. O advogado dele, um tipo magro de Leiria, argumentou embriaguez e desespero, mas as provas que eu fornecera, faturas falsificadas, testemunhos comprados, pintavam-no como ladrão habitual. Quando chegou a minha vez, subi ao banco das testemunhas com o coração a ecoar como o sino da Sé. Ele sempre invejou o que era meu, disse, voz firme, olhando para o João que se encolhia. Tentou roubar não só o carro, mas a nossa herança. O público murmurou, o juiz anotou, e viu o fim nos olhos do irmão, derrota total. O verdito veio rápido, 2 anos de prisão suspensa, proibição de contacto com a família, e uma multa que o deixaria na miséria. Ele não me olhou ao sair, só baixou a cabeça, escoltado como um cão raivoso. Dirigi de volta para Belém sob um sol impiedoso, o ar-condicionado a soprar mentiras frias. O pai esperava na varanda, o jornal dobrado no colo. Culpa? Perguntou, lendo-me como um livro aberto. Assenti, pela primeira vez vulnerável. Um pouco. Mas ele merecia. O velho suspirou, oferecendo-me um cigarro, vício antigo que partilhávamos em segredo. A família é uma prisão, Manuel. Tu libertaste-nos. Mas a que custo? O custo, noites de insónias, o eco dos gritos dele na garagem, a ausência da mãe que se fechara no quarto como uma ostra. Os meses de verão passaram num torpor. A fábrica expandiu, contratei operários de Mafra, e o carro tornou-se símbolo de sucesso, levava clientes a jantares no Time Out Market, acelerando pela A5 com o vento nos cabelos. Mas o vazio crescia. O João, libertado condicionalmente, emigrara para o Brasil, ironia cruel, seguindo os passos do avô. Cartas chegavam, rabiscadas em papel barato, perdoa-me, irmão. Eu via agora, tu eras o forte. Queimavas na lareira, cinzas dançando como fantasmas. A mãe adoeceu em julho, um cancro que se instalara silencioso como o fado. No hospital de Santa Maria, com tubos e monitores bipando, ela chamou-me à cabeceira. Cuida do teu pai. E do João, se ele voltar. Prometi, beijando a mão ossuda, mas no corredor, chorei pela primeira vez, não pela perda iminente, mas pela teia que tecera. O pai envelhecia rápido, os joelhos a doerem nas escadas da casa, e confidenciava, eu criei isto, Manuel. O favoritismo. Tu vingaste-nos a todos. A vingança consumava-se na ausência. Sem o João,
As refeições eram silenciosas, o riso substituído por silêncios carregados. Eu bebia mais, uísque com gelo que derretia como as minhas defesas, e sonhava com o mirador, nós dois, de mãos dadas, antes do carro nos separar. Acordava com o suor frio, questionando, era justiça ou loucura? Então, em agosto, o regresso. O João ligou de Luanda, Angola, outro exílio português, voz rouca de saudades, volta em setembro. Preciso de ver o pai. E ti? Recusei-me a acreditar, mas o medo serpenteou. Ele voltaria mudado, ou pior, igual, pronto para contra-atacar. Preparei defesas, mudei as fechaduras, avisei o pai, contratei um detetive discreto em Alfama para vigiar os portos de chegada. Ele desembarcou no aeroporto de Portela numa manhã de setembro, bronzeado mas oco, malas poídas na mão. Eu esperava escondido num carro alugado, vendo-o sair, mais magro, barba por fazer, olhos que varriam o horizonte como um náufrago. Seguiu até um hotel barato em Baixacheado, onde se instalou. Dias depois, mandou uma mensagem: encontra-me no Miradouro. Sem truques. O mesmo lugar. O ciclo fechava-se. Fui, o Mercedes deixando um rastro de poeira na estrada. Ele estava lá, encostado ao mesmo corrimão, o sol poente tingindo o tejo de sangue. Manuel, disse, estendendo a mão. Acabou. Eu errei. O carro, o pai, tudo ilusão. Perdoa-me. Hesitei, o vento a uivar como lobos, e vi a sinceridade, o irmão regressado, não o rival. Abracei-o, sentindo os ossos sob a camisa fina, e chorei com ele, lágrimas salgadas como o mar que nos separara. Mas a mente traiçoeira sussurrava, é armadilha. Ele sabe demais. Soltei-o, recuando. Por que agora? Ele sorriu, triste, porque viu o que fizeste. Não o ódio, o vazio que deixaste. A mãe morreu sem nós unidos. A mãe. Morrer em agosto, em paz, mas sem o perdão final. O golpe acertou em cheio. Conduzimos-nos de volta em silêncio, o carro grande demais para dois. No hospital, contámos histórias à cabeceira vazia, rindo de memórias, o João a roubar maçãs no pomar do avô, eu a salvá-lo de quedas. O pai perdoou nessa noite, abraçando os dois como se o tempo voltasse. Mas eu... A vingança deixara cicatrizes, noites de dúvida, o volante agora um lembrete de sangue. O João ficou, trabalhando na fábrica como igual. Aprendemos a partilhar, o carro, as noites de vinho, as saudades. Mas no fundo, o drama persistia, a família, tecida de mentiras, costurada com perdão frágil. Outubro varreu Lisboa com folhas douradas e um vento que cheirava a castanhas assadas nas ruas de Moraria, mas o outono da minha alma era eterno. O João instalara-se de novo na casa, no quarto de hóspedes, dormindo mal nas noites em que o passado uivava mais alto. Trabalhávamos lado a lado na fábrica, mãos sujas de cortiça, conversas curtas sobre encomendas e o tempo. Lembras-te da viagem à serra? Perguntava ele por vezes, e eu assentia, o peso do carro entre nós como um terceiro passageiro invisível. O pai recuperava devagar, passeios curtos pelo jardim da Belém, o cajado batendo no calhau como um metrónomo de redenção. Vocês os dois, a minha salvação, dizia, os olhos úmidos ao ver-nos rir de anedotas antigas. Mas o riso era frágil, vidro fino sobre abismo. Eu via nas pausas do João, o tremor na mão ao pegar nas chaves, o olhar distante para o Mercedes estacionado como um guardião silencioso. A vingança, consumada, revelava o seu preço. Sonhos vinham agora não de culpa, mas de vazio, o mirador vazio, o tejo seco, a família dissolvida em névoa. Bebia menos, mas pensava mais, sobre o que destruíra para construir. O João confessou uma noite, na varanda sob estrelas que piscavam como olhos acusadores, eu sabia, Manuel. Desde o e-mail anónimo. Mas deixei rolar. Precisava de cair para subir. O choque gelou-me o sangue. Sabias? Ele assentiu, acendendo um cigarro que partilhamos. O teu ódio era o meu espelho. Eu odiava-me mais. A revelação quebrou algo em mim, não raiva, mas compreensão amarga, como o final de um fado onde o amante parte sem adeus. Éramos iguais, afinal, filhos de um favoritismo que nos moldara em rivais. Abracei-o ali, o fumo entre nós como um véu, e chorámos pela mãe,
pelo pai envelhecido, pela infância roubada pelo ciúme. Decidimos vender o carro. Num leilão em Cascais, sob o sol de novembro que aquecia como falsas promessas, o Mercedes foi arrematado por um empresário de Braga, 50.000 euros, o suficiente para saldar dívidas e começar de novo. O pai viu a transação da plateia, lágrimas nos olhos, fim de uma era. O João e eu partilhámos o cheque, investindo na fábrica, máquinas novas, a expansão para o Douro. O inverno trouxe paz relativa. Natais sem o peso do passado, com o pai a contar histórias do avô imigrante, o João a cozinhar o bacalhau melhor que a mãe. Mas a psicologia da vingança deixava marcas. Eu acordava à meia da noite, volante fantasma nas mãos, acelerando para abismos imaginários. O João bebia chá de camomila para os demónios dele, confessando em sessões com um terapeuta em Lumiar, somos sobreviventes de uma guerra familiar. Primavera renasceu, com o Tejo a fluir revigorado, e nós com ele. Viajei com o João pela costa vicentina, sem carro de luxo, um velho Fiat alugado, rindo das curvas traiçoeiras. Sem vingança desta vez, brincou ele, e eu ri, verdadeiro. O pai, mais forte, juntou-se a piqueniques no Monsanto, o rosário da mãe no bolso como talismã. Mas o drama nunca acaba completamente em Portugal, é como o fado, que se canta em loop, melancólico e resiliente. Um dia, num café de Alfama, o João perguntou, arrependes-te? Olhei para o copo de ginginha, o líquido rubi girando. De partes. Mas não do fim. Ele assentiu, e ali, sob o som de uma guitarra distante, selámos o pacto, irmãos, não rivais. Agora, aos 37, gerindo a fábrica com o João ao lado, vejo a vida como estrada serpenteada, curvas perigosas, mas vistas panorâmicas. O pai envelhece gracioso, contando aos netos futuros, se a Ana voltar, quem sabe, sobre o carro que nos uniu. E eu? Carrego a cicatriz da vingança como um azulejo rachado, belo na imperfeição, português na essência. Eu matei o meu irmão com as minhas próprias mãos. Não literalmente, mas o velho morreu naquela garagem, e renasceu mais humano. A família, afinal, não é prisão, é o fio que nos costura, mesmo rasgado. E no fim, conduzimos juntos, devagar, seguros, para onde o Tejo nos levar.